Já parou para pensar quanta coisa a gente faz sem prestar atenção? Por exemplo, escovar os dentes, abrir uma porta, dirigir, usar o elevador, comer, andar, até mesmo conversar com as pessoas. Sabe o que todos esses exemplos têm em comum? Eles acontecem de maneira automática. A gente não fica pensando em cada movimento que tem que fazer, a gente só faz, naturalmente. Em grande parte das vezes, ter esse mecanismo automático até ajuda a gente. Já pensou como seria a nossa vida se a gente precisasse pensar sempre em como se abre uma porta, coloca a mão na maçaneta, gira ela no sentido horário, puxa a porta para trás, dá uns 2 passos, fecha a porta, ou como se faz para caminhar, um pé primeiro, depois o outro de novo, ia complicar, né? Ainda bem que isso acontece sem que a gente precise pensar, mas nem sempre isso é bom. Dependendo do caso, ter atitudes automáticas pode trazer mais prejuízo do que benefício. Principalmente quando se trata de padrões emocionais e comportamentais que prejudicam tanto a nós mesmos quanto aos que estão ao nosso redor, próximos da gente. O problema se acentua ainda mais quando a pessoa percebe o padrão que tem, quer mudar, mas não consegue. A frustração aumenta e o problema fica cada vez maior, afetando cada vez mais a vida dela. E para piorar o cenário, é muito comum esses padrões se repetirem de geração em geração. Na minha prática com tratamento em hipnoterapia, esse mecanismo é muito frequente. Na verdade, a grosso modo, todas as pessoas que vêm para um tratamento comigo querem, no fundo, a mesma coisa: mudar um padrão que tem. Um padrão de resposta emocional ou comportamental, porque entende que a mudança será muito boa para ela, mas não consegue fazer essa mudança sozinha. E por que isso acontece? E mais importante ainda, como fazer para mudar? É exatamente sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Continua comigo aqui. Em grande parte das vezes, quando a gente explora a nível subconsciente por que uma pessoa tem um determinado problema, a gente descobre, resumidamente, que se trata de uma resposta a algum desconforto que ela sentiu em alguma situação que viveu na vida, seja ela um evento de uma única vez ou um período prolongado. Nos casos em que essa resposta tenha acontecido na infância, e na verdade até na vida adulta também, essa resposta é um movimento espontâneo, um reflexo natural ao acontecimento naquele momento. Muitas vezes um mecanismo inconsciente com a intenção de trazer proteção e segurança diante de uma situação que representou algum risco ou ameaça para a pessoa. Se essas respostas se limitassem só àqueles momentos, não haveria grandes consequências. O perigo veio, a resposta de proteção aconteceu, o ciclo se fechou e a pessoa volta ao equilíbrio. A vida segue normalmente. O problema começa quando aquela resposta vira uma referência para o subconsciente, porque o subconsciente começa a desenvolver novos padrões iguais àquela resposta inicial, como se essa fosse a única maneira de agir, como se a mesma situação continuasse se repetindo muitas e muitas outras vezes, causando a mesma sensação de perigo ou ameaça e, consequentemente, as mesmas respostas, ou, em outras palavras, os mesmos padrões emocionais e comportamentais. E você já entendeu que esses padrões podem não ser adequados em outras situações da vida. Eu vou te dar um exemplo para tudo isso ficar mais simples e fácil de entender. O que eu vou te contar agora é um caso real que eu atendi, obviamente sem expor nenhum nome nem ninguém. E você vai ver como tudo se encaixa com muito sentido. Uma vez atendi uma pessoa que se queixou para mim, dizendo que se incomodava muito quando presenciava qualquer tipo de briga em casa. Tinha uma sensibilidade tão grande a ruídos que até sentia dor no ouvido só de escutar a filha chorando. Toda vez que ele passava por esse tipo de situação, ele sentia uma agonia. O peito apertava e até a respiração ficava mais difícil. E por conta dessa tensão constante, ele não permitia que os filhos dele brigassem nem brincassem direito. Esse pai, quando criança, apanhava todos os dias do pai dele. E isso aconteceu por muitos anos, inclusive no início da vida adulta. Nesse caso em especial, eu tive a oportunidade de conhecer o pai dele também. E, curiosamente, ele me contou que era uma pessoa muito nervosa e apreensiva. Ele não conseguia parar quieto de tanta inquietação que sentia por dentro. O pai também não gostava de barulho e ficava muito nervoso e irritado. E, guess what? Me disse que o pai dele também era muito rígido.
É claro que esse é só um exemplo de um único caso, mas o importante é entender o mecanismo que está por trás, como os padrões se repetem e, principalmente, saber que é sim possível mudar os padrões, desde que se tenha as ferramentas e o conhecimento adequados. Então aqui, no exemplo que eu contei, a gente tem quatro gerações. Primeira, a pessoa que veio buscar por ajuda, que sentia uma tensão constante muito forte. Segunda, o pai dele, que também era muito nervoso, apreensivo e inquieto. Terceira, o pai dele, avô da pessoa que eu atendi, que por sua vez era rígido e agressivo. E quarta, os filhos, que não tinham permissão nem para brigar ou brincar direito em casa. Então o primeiro ponto que eu quero que você entenda aqui é como é natural a tendência dos filhos repetirem os padrões dos pais, querendo ou não. Inclusive aqueles que nós já dissemos tantas vezes: quando eu crescer eu não vou ser assim, eu vou ser diferente. Mas o tempo passa, a gente cresce e quando a gente vê, está fazendo exatamente a mesma coisa que eles. E a explicação é muito simples. Conscientemente a gente sabe que não é legal. Conscientemente a gente quer mudar. Porém, esses padrões não vêm da nossa parte consciente. A estrutura deles fica no nosso subconsciente. E o subconsciente pode não estar preparado para a mudança que a gente quer conscientemente. É como se ele só conhecesse uma maneira de pensar, de sentir, de se comportar, que é aquela maneira que a gente aprendeu com as referências que a gente tinha, principalmente referências de pessoas de poder pessoal importante pra gente, como pai, mãe, avós, professores ou qualquer outra pessoa que representava uma figura de autoridade. Um outro motivo que pode estar por trás da repetição dos nossos padrões é a busca de conexão, afeto, reconhecimento, ou, de uma maneira mais simples, do amor. Talvez isso te pareça estranho, mas pode acreditar, essa ideia não é teórica, ela acontece e muito. E posso dizer isso com segurança, porque eu vejo acontecendo aqui no meu consultório. Vou te explicar melhor. Todo ser humano tem uma necessidade intrínseca de se sentir acolhido, protegido, de ser visto, sentir que é importante, enfim, de se sentir amado de alguma maneira. Quando essa necessidade não é preenchida, a gente sente falta, começa a sentir uma dor, algum tipo de incômodo lá dentro, como se estivesse faltando alguma coisa. E na verdade, está faltando mesmo. Normalmente, nos casos que acontece essa falta, a gente está numa idade bem jovem ou na infância. Acontece que nessa fase, nossa capacidade de analisar racionalmente os fatos ainda é restrita. Mas, por outro lado, os sentimentos são vividos integral e intensamente. Isso significa que quando a pessoa sente uma dor ou uma falta, não terá muitos recursos para filtrar e entender que a limitação é da outra pessoa, de forma que a dor permanece dentro dela. Inconscientemente, o filho vai procurar por maneiras de ser visto pelos pais, e uma delas, muito comum por sinal, é simplesmente repetir seus padrões, seu modo de agir, suas atitudes. É como se inconscientemente a pessoa acreditasse que se fizer o mesmo que aquela pessoa, vai ser vista por ela, vai receber o reconhecimento, o amor que ela tanto sente falta. Esses padrões perduram por muito tempo depois, já que eles estão no subconsciente, que é atemporal. E por mais que conscientemente ou racionalmente a gente queira fazer diferente, o subconsciente ainda sente aquela dor e vai continuar mantendo quaisquer estratégias que ele conheça para conseguir aquele olhar, atenção, amor que ele tanto precisa. Um outro motivo que pode levar uma pessoa a repetir padrões é a necessidade de pertencimento. Todo mundo precisa sentir que faz parte de algum grupo ou de algum sistema. E o primeiro que aparece na vida de uma pessoa é o familiar. Sentir que não faz parte do grupo ou do sistema pode gerar tanta dor numa pessoa que ela é capaz, inconscientemente, de fazer coisas absurdas só para evitar essa dor. Entre essas coisas está exatamente a repetição de padrões, sejam eles comportamentais ou emocionais, das pessoas ou grupos dos quais alguém queira sentir que faz parte. Assim, por exemplo, por mais estranho que possa parecer, uma pessoa pode tomar para si dores emocionais tão fortes quanto uma forte angústia ou tristeza, um sentimento de solidão, ou adotar um conjunto de crenças que são altamente prejudiciais e que geram uma autoestima baixa ou uma sensação de incapacidade. E claro que todos esses exemplos são só o começo da história, porque uma vez que ela sente tanta dor emocional, novos comportamentos ou situações são gerados, como por exemplo, uma compulsão alimentar,
o tabagismo, a depressão, ansiedade, crises de pânico, insônia, problemas de relacionamento, bloqueios para prosperidade financeira, entre muitos e muitos outros exemplos. E para mudar isso, como é que a gente faz? Bem, é fácil, desde que se tenha o conhecimento e as ferramentas necessárias, como eu falei lá atrás. Uma mudança profunda e duradoura precisa de uma intervenção profunda e assertiva. Mas essa intervenção precisa ser feita no lugar certo, ou seja, exatamente onde está a raiz do problema. E este lugar, você já entendeu, é o subconsciente. O que eu estou chamando aqui de subconsciente nada mais é do que um lugar dentro da própria pessoa, lá dentro dela mesma, que normalmente a gente não costuma acessar. É como se fosse uma camada mais profunda da mente, que nosso consciente não tem acesso. Mas é possível sim acessar. E é aqui que entra a hipnose, que nada mais é do que uma ferramenta de acesso ao subconsciente. Uma vez que as informações que vêm direto do subconsciente nos mostram a real origem de um determinado problema ou padrão, é possível cuidar dessa dor em sua essência. Todo esse trabalho possibilita uma reestruturação interna da pessoa, para que ela possa desenvolver novas respostas emocionais ou comportamentais, ou seja, novos padrões. E é por isso que o tratamento com a hipnose costuma trazer resultados tão rápidos e profundos. Tendo as ferramentas certas e fazendo as intervenções no lugar certo, as mudanças tendem a ser rápidas e concretas. Agora, para a gente fechar todo esse assunto e deixar as ideias mais simples, o ponto mais importante que eu quero que você entenda é que não importa o tamanho das suas dores, nem há quanto tempo você carrega elas. É possível sim dar uma reviravolta na sua vida e começar a viver de maneira leve, livre, feliz e com paz no coração. E você pode ser uma dessas pessoas. Basta escolher, decidir e se permitir. Você pode, você merece.